Oi, oi, gente. Então, começando o nosso resumão aqui. Pois é, gente. Ontem a Denisiane foi de desembarque imediato pela porta de saída, tá? Incrível esse paredão, hein? Eu não sabia quem iria sair, eu fiquei em choque com a saída da Denisiane, tá? Nesse resumão de hoje você vai acompanhar o que aconteceu com a saída da Denisiane, que o pessoal tá achando que é paredão falso, e também a gente teve gente querendo roubar os ovos do Davi. Vocês não vão acreditar nessa história. Então, ó, chega aqui no canal já deixando o seu like e se inscrevendo também, tá? Para receber notificações sempre que sair novidades aqui no canal, vídeos e lives, beleza? Então, bora conferir esse resumão aqui que, ó, vai dar o que fala, eu garanto pra vocês, tá bom? Então, ó, a Denisiane realmente saiu do Big Brother, ela teve, ó, 52,2%, é isso? 52,2%. A Fernanda teve 47,16% e o Matheus apenas 0,82%, tá? O paredão teve 97 milhões de votos, olha só que paredão bem votado aí, hein? Quem diria que teria tantos votos assim? Eu já achei que a Fernanda teria sido eliminada, viu? Eu fiquei em choque com a saída da Denisiane. Bom, mas vamos repercutir os acontecimentos aí, tá bom? Assim que a Denisiane saiu, a Beatriz disse que não está entendendo nada do jogo, porque saiu o Marcos e depois a Denisiane. A Bia disse o seguinte: tinha gente que gostava dela lá fora e tá tudo bem. Cada um tem o seu jeito. Às vezes, a opinião do outro está sendo contrária à opinião dela lá fora. A Alane disse o seguinte: a gente pensava que o Marcos saiu porque a gente não tava com o Marcos 24 horas, tá? Mas a gente tava com a Denisiane 24 horas. O que a Denisiane fez de errado? E a Beatriz disse o seguinte: eu acho que acho que foi por causa da relação dela com o Matheus. E a Alane: tô preocupada porque teve um momento que eu falei que ela tinha que se priorizar. Será que eu influenciei ela a terminar o relacionamento? Gente, aí a Alane fica a madrugada inteira falando sobre esse negócio de: será que eu influenciei a Denisiane a terminar o relacionamento com o Matheus? Será que eu tive alguma coisa a ver e tal? Ela vai falar várias vezes e eu não vou ficar repetindo aqui, né? Porque ela fica repetindo que eu influenciei o fim do relacionamento de Matheus com Denisiane. E eu, sinceramente, acho que não tem muito a ver a eliminação da Denisiane com o fim do relacionamento dela com o Matheus, tá bom? Então a Fernanda tá muito feliz, falou que não imaginava que ela ia ficar, mas que ela estava confiante. E o Rodrigo disse o seguinte: você voltou do maior paredão da edição. Disse o seu Rodriguinho aí que tá achando enfim, que a Fernanda tá com a bola toda aí. O Rodriguinho que esperou a Fernanda sair pra recalcular a rota, né, esse Rodriguinho? Você tava jurando que a Fernanda ia sair pra depois recalcular a rota. Agora que a Fernanda ficou, agora você vai querer ficar do lado dela, né? Tô de olho no seu Rodriguinho, viu? Bom, o Davi foi lá consolar o Matheus, que o Matheus tava chorando e tal. Ele falou: olha, o Davi disse o seguinte, ó: tinha que acontecer, ó, não se preocupa, eu te entendo, mas a gente veio aqui pra jogar, lá fora a vida dela já vai estar ganha, se você gosta realmente dela, vocês podem conversar lá fora e tudo mais. E o Davi foi dando aí um apoio emocional pro Matheus, que ficou muito abalado com a saída da Anne aí, tá? Bom, e a Lady disse o seguinte: na minha cabeça eu achei que a Fernanda ia sair por conta das falas que ela teve, é por isso que eu acho que é paredão falso, e a Lady espalha isso pela casa inteira, tá? Ela fala pra todo mundo: não, é paredão falso, não tem como a Fernanda ter ficado, é paredão falso aí, tá? Lady acredita que o público entendeu que o público entendeu que muitas reclamações das fadas eram mimimi na casa, e por causa disso talvez tenha saído a Denisiane e ter deixado a Fernanda, tá? A Lady falou o seguinte: o Tadeu falou que militou em cima de uma pauta totalmente diferente e pegar uma parada minúscula e crescer. Eu acho que pode ter sido isso. Então a Lady tá achando que foi muito mimimi a briga da Alane com a Fernanda, tá? E, bom, enfim, e a Lady continuou falando: na minha cabeça eu acho que a Denisiane não saiu, ela vai voltar, disse a Lady aí. Ô Lady, espere sentada, tá? Pra você não cansar, porque não teve paredão falso, viu? Bom, vamos continuar nosso resumo aqui com mais novidades do que tá acontecendo nessa madrugada, tá? E aí na cozinha a Fernanda comemorou muito com o Rodriguinho a sua volta, tá? Ela falou que não esperava mesmo esse retorno e agora vai aproveitar a comida do VIP aí, tá? Eles que sentaram e conversaram sobre quais eram os motivos para eliminar a Denisiane, porque segundo o pessoal ali do quarto Gnomos, eles achavam que a Denisiane era a pessoa mais centrada e a cabeça do grupo do quarto Fadas lá, tá bom? E vocês acham que também era a cabeça do grupo? Diz aí pra mim. A Beatriz e a Alane buscam respostas após a eliminação da Denisiane, tá? A Beatriz diz o seguinte: eu não sei nem o que pensar dessa eliminação. Dá um sentimento de apavoração. E a Alane, da saudade dela, né? A gente quer resposta lá de fora, a gente pensa se isso reflete na gente. Será que a Anne tá bem?
é tanta coisa. A Anne é uma pessoa tão maravilhosa, cara. Ela pensa tanto nos outros, ela é tão incrível, disse aí a Alane, que ficou falando da sua ex-amiga, né, que agora já é ex-participante, a Denisiane, tá bom? Enfim, gente, lá no Quarto Magia, o Davi diz que ama muito a sua amiga Isabelle, tá? Abraçou ela e tal, e disse o seguinte: eu quero que você saiba que eu gosto muito de você, independente de qualquer situação. Gostar de você é pouco, eu acho que eu já te amo mesmo. Meus sentimentos por você é puro, que a gente possa levar essa amizade a limpo, é tudo muito natural. Bom, voltando aqui, gente, ó. Durante a entrevista com o eliminado, tá? A Denisiane nega que tenha terminado o seu relacionamento com o Matheus por conta da barba do Matheus, quando ele tirou a barba, tá? Mas o público ficou tirando sarro da Denisiane e falou que talvez tenha sido por causa da barba. E ela falou, juro por Deus que não foi, que na verdade que foi quando o Matheus foi conversar meio bravo com a Alane. E aí, naquele momento, eu entendi que eu precisava me priorizar, disse a Denisiane aí, que foi no momento da festa que o Matheus ficou bravo e tal e tudo mais. Bom, o Michel, né, tava comentando sobre as brigas, que ele tem muito medo das brigas aí. Ele falou o seguinte: eu odeio brigar, gente, eu odeio briga. Só que eu não vou deitar pra ninguém, independente de ser errado ou se eu não estou errado. O fato de ter me diminuído profissionalmente é que me pegou. Ele falou, professorzinho de história. Eu jamais falaria isso com um BIM, disse o Michel aí. Tá? Bom, após o resultado, a Yasmin também ficou chocada e falou que não sabe entender o que tá acontecendo com o jogo. Ela disse o seguinte: gente, eu real tô falando sério, não tá fazendo sentido pra mim. Eu real não sei ler esse jogo. Pra mim era nítido que a Denisiane era a única pessoa que não iria sair. E ela disse o seguinte: Marcos saiu na semana passada, a Denisiane saiu nessa. Vamos de mande notícias, hein, pessoal, porque tá complicado aí. Lady que falou que não tem lógica a Denisiane ter saído, porque ela não entendeu o que tá acontecendo. E o Bin Laden disse o seguinte: tô entregando confusão, você acha que eu tô feliz? Eu tô com medo de estar sendo mal visto lá fora. E tá com... agora que a Fernanda voltou, você tá com medo, né, Bin Laden? Agora que a Fernanda voltou, tá com medo. Se a Fernanda tivesse saído, você tava super feliz da vida, né? Tava até xingando o pessoal do Quarto Gnomos, eu tenho certeza. E Yasmin disse o seguinte pro Bin Laden: eu não estou satisfeita comigo, mas também nunca estive satisfeita na minha vida toda. A Lady e o Lucas, que estavam ali também, gente, também não estão satisfeitos com seus próprios jogos aí, tá? Lady então diz que não vai dar parabéns pra Fernanda pela sua volta, já que ela também não deu parabéns, já que ela também não fez questão de dar parabéns na semana passada. Ela falou o seguinte: toma lá da cá, é reciprocidade, disse a Lady aí. Bom, a Denisiane lá no bate-papo do eliminado, gente, lamentou sobre a briga que ela teve com o Davi por causa dos limões, tá? Ela falou que se arrependeu bastante, que, enfim, que ela ficou com dó dele e tudo mais, que ela não deveria ter falado daquela forma, que foi uma discussão desnecessária, segundo a Denisiane aí, viu? Bom, e a Denisiane ficou chocada como a Fernanda ficou, tá? E ela falou o seguinte: o da Fernanda falou do corpo da menina, e ela tá lá lá dentro. Isso eu não tô entendendo, gente. Como que ela ficou? Disse a Denisiane aí, que ficou em choque com a sua eliminação. Denisiane descobriu que tem 911 mil seguidores e falou que tá muito feliz e realizada aí, tá? Já a irmã da Denisiane, gente, apareceu lá e deu uma alfinetada na Fernanda. Ela disse o seguinte: a gente também tá confuso aqui, você não tá confusa sozinha não, minha irmã. E a gente tá confuso aqui também, porque eu acho que você é uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter, de índole. É melhor você sair dessa forma limpa do que ficar lá dentro com a imagem queimada, como a Fernanda que tá ficando agora, disse a irmã da Denisiane aí. E alfinetou, eita. Bom, voltando lá pra casa, gente, a Alane e a Beatriz comentam sobre desconfianças com Bin Laden e Lucas. A Alane diz o seguinte: olha, a minha intuição ainda é a mesma sobre Bin Laden, tá? Eu tô desconfiada. E a Beatriz: as duas pessoas que não me sinto à vontade são esses dois, tá? O Bin Laden e o Lucas. Não quero falar de jogo com eles. Eu acredito que quando ele fala da gente, é um cara humilde, mas ele está no meio de muito tumulto, de muita confusão. Eu não sei de fato qual o motivo desses tumultos todos aí, tá? E a Alane falou o seguinte: tem pelo menos 3 semanas que a minha intuição tem falado sobre o Bin Laden e eu tento fugir disso. Como aqui a gente não tem mais nada para acreditar, eu vou acreditar no meu coração.
quanto mais ele falava, menos eu confiava. Eu gosto dele, mas eu não confio nele, disse a Lani aí, tá? A Beatriz questiona se a história do limão pode, enfim, ter prejudicado a Denisiane, mas a Lady falou que acho que não tem nada a ver aí não, tá? Bom, lá na cozinha o Rodriguinho falou o seguinte: não posso nem falar nada, porque falei o dia todo, falei o dia inteiro que você não sairia, tá? E o Fernando falou assim: é a maldição do Rodriguinho, né? O Rodriguinho falou o seguinte: eu falei, você não vai sair, e você não saiu, tá? Tá vendo? Semana passada eu falei que a Cunha também não iria sair, a Cunha não saiu. Bom, segundo o nosso resumo lá no quarto fala, gente, elas continuam conversando e repercutindo os últimos acontecimentos. A Lady disse o seguinte: eu pensava que ela era a fada sensata da edição, eu jurava. E a Lani disse o seguinte, ó: eu não entendo como as coisas ruins que a Fernanda falou nessa casa não foram menos pesadas do que o que a Anne fez aqui dentro. Lady acredita que será eliminada assim que cair no paredão, então a Lani discorda e diz que a amiga é muito legal. A Bia concorda com a Lani, mas prefere não palpitar sobre a saída da Lady, tá? Vocês acham que a Lady, se cair no paredão, sai ou não? Diga aqui nos comentários que eu vou responder vocês, beleza? Além disso, o seguinte: e se tipo assim, a Raquel é tipo a mais amada do Brasil inteiro? Se ela é a nova Juliette e tiraram a Anne porque teve embate com ela? A Lady respondeu: pode ser isso aí. Pode ser isso, porque faz muito sentido. Semana passada a Raquel brigou com o Marcos, ele saiu. E agora a Raquel colocou a Denise é muito paredão, ela saiu também. Gente, esse povo tá achando que a Raquel é a favorita? É isso mesmo? Vamos ter surpresa nessa casa, viu? O pessoal já tá pirando aí das ideias. Lá no quarto Gnu, gente, o Rodriguinho tava conversando com a Fernanda e o Capitel. Ele disse o seguinte: a vontade era você, a dúvida era o Matheus e a certeza era a Denisiane. A certeza foi embora. A Fernanda disse o seguinte: eu também achava que ela era um pouco mais que ele. Ele só é muito sentimental e coração, e deixa isso muito em evidência. O Rodrigo disse o seguinte: na hora que ele falou sobre se desculpar muito, eu achei que, que o Tadeu estava falando do Matheus. O Rodrigo comenta que o baque de eliminação seguidas do quarto Fadas pode mudar o jogo. Fernanda acredita que ela ainda vai mais para mais paredões, tá? Rodrigo diz o seguinte: o Marcos e a Denisiane na sequência. Quem será que vai pro próximo paredão semana que vem, hein? A Fernanda: eu acho que eu vou de novo, viu? Isso aí ninguém tira dúvida não, eu vou de novo. Rodrigo: mas o pessoal tem que mudar esse panorama. Eles tentaram semana passada e você não saiu. Tem que mudar o jogo. E a Fernanda: tem que mudar sim. Mas eles vão falar: vamos botar ela de novo, disse aí a Fernanda. Será que o pessoal vota de novo na Fernanda, gente? De novo, seguido assim? O Rodrigo falou o seguinte: ninguém vai brigar com você agora. Você acha que a Bia vai querer levantar uma com você? A Fernanda falou o seguinte: ela vai sim, ela vai querer brigar comigo sim. O Rodrigo: ela não vai. Você tirou a cabeça da serpente para elas. Pra nós, ela era boazinha. É nítido que a Denisiane era o centro das duas ali. Quando falo cabeça da serpente, não é no sentido mal. É sobre quem guia. Elas vão ficar perdidinhas nesse jogo e não vão encher mais o nosso saco. Todo mundo vai querer rever os passos aí. E no quarto Fadas, gente, a Bia analisa as possíveis razões da eliminação da Denisiane e começa a pensar aí. Falou o seguinte: eu acho que o maior peso foi o fim do relacionamento com o Matheus. Eu acho que ficou apertado entre ela e a Fernanda para sair. E para sair uma das duas. Só eu acho que essa questão que ela falava: eu quero jogar, não quero que o meu relacionamento atrapalhe isso. A gente perguntava: Anne, será que seu jogo não tá ligado com amor? Porque o jogo a gente não escolhe, porque é uma força muito grande. Então a Bia tá achando que por causa da Denise ter terminado com o Matheus, ela foi eliminada aí, tá? Então elas ficam pensativas, não sabem ainda qual foi o motivo e começam a confabular várias situações, vários cenários da possível eliminação, o motivo da eliminação da Denisiane, tá? Fernanda comenta que Lady e Bin Laden são seus principais alvos no momento, tá? E caso pegue líder, a Fernanda disse que vai indicar o Bin Laden pro paredão, porque ela tá de saco cheio do Bin Laden, que falou que o Bin Laden já destemperou muito aí, tá? E que ela tá muito chateada com ele e quer indicar o Bin Laden pro paredão, tá? Bom, a Yasmin tava conversando com o Lucas aí. O Lucas falou o seguinte: só não voto no Rodriguinho na Pitel daquele quarto. A Yasmin disse o seguinte: eu não vou votar no Rodriguinho nunca, tá? No Michel e na Raquel eu também não vou querer votar não. O Lucas: então só sobrou a Fernanda e a Pitel naquele quarto. A Yasmin: eu gosto tanto da Giovana. Então, o Yasmin só votar na Fernanda de novo, né? Porque só faltou a Fernanda aí. Vai na Fernanda, voto fácil. 3 semanas seguidas votando na Fernanda, Yasmin. Me diga aí nos comentários o que vocês acham que a Yasmin vai fazer nessa semana, tá bom? E aí, gente, o pessoal do quarto
gnomos, se reuniu com um puxardinho na academia, tá? E é assim que eles estavam chegando, a Yasmin falou o seguinte: nossa, esse povo, eles vão chegando um por um, será que eles não percebem que a gente sabe que eles são um grupo na academia? Por que eles vão chegando separados? Aí a Yasmin questiona, tá? E assim que o pessoal entra na academia, gente, eles começam a falar sobre o que poderia ter acontecido após essa eliminação. Fernando, o seguinte, eu acho que o Bin Laden vai colar com a Bia e com a Alane agora, tá? E a Raquel é o seguinte, e o Matheus vai grudar mais com o Davi agora. Rodriguinho falou, ele fala muito bem da Bia, ele começou a falar muito bem, o Bin Laden, né? O Bin Laden falou muito bem da Bia, ele disse o seguinte, a Bia é demais, a Bia é isso, a Bia é aquilo, disse o Rodriguinho aí. E o Michel falou o seguinte, é porque o Bin Laden acha que a Bia é a favorita, por isso que ele tá babando o ovo dela. E o Rodriguinho falou o seguinte, mas o Bin Laden não achava que a outra tava na final lá? Disse o Rodriguinho. A Fernanda então analisa o Bin Laden. Ela falou o seguinte: na minha balança com o Bin Laden é que ele tem coisas melhores pra mim do que as merdas que ele fez. Antes dele fazer uma mais merda, foi me levantada a questão: por que você não vai conversar com ele? E eu falei: porque quem muito abaixa a cabeça, o Hulk aparece. Não cabe a mim ir passar a mão na cabeça dele o tempo todo. O Bin Laden já vacilou comigo e precisa entender a importância disso. O Bin precisa vir até mim e eu estou aberto a conversar. Mas enquanto ele não vier, ele não vai ter ele não tem humildade. Enquanto ele não tiver humildade, ele não vai ter essa resposta de mim. Que o Bin Laden fique com a dúvida, que ele fique com o peso da dúvida na consciência e que isso consuma ele até ele ficar maluco. E ter simplesmente a humildade de vir conversar comigo, porque pra mim isso seria importante. O que o Bin Laden faz? Faz movimento com Marcos, com Cunha, ele briga comigo e não vem conversar comigo. O que é isso? Que vergonha é essa? Encaro isso como vergonha. Ele parece meu irmão mais velho, que tem um orgulho muito grande, disse aí a Fernanda, tá? Fernanda então narra como foi a história dela de não querer comer a comida da xepa, tá? Que foi levantada pela Lady na noite de segunda-feira de noite, de madrugada, né? Ela disse o seguinte, teve uns dias atrás, na liderança do Lucas, que eu tava muito pé da vida e muito triste. Vocês já perceberam que eu quase não como, tá? Eu não sou uma pessoa de comida, eu tenho refluxo. Qualquer coisa me enche, me dá azia, então eu não ligo muito pra comida. Às vezes eu prefiro comer minha própria comida, mas a regra é clara. Não me sinto confortável de comer ao lado ou comer comida de gente que não gosta de mim. O Rodriguinho falou, sai daí, vamos lá comer. E eu falei, não quero comer a comida desse povo não. Eu fiquei quieta na cama dormindo, disse aí a Fernanda, justificando o que tinha acontecido para além de ter levantado aquela frase lá. E o Michel disse o seguinte, só acho que ela cresceu pra cima de você porque achou que você fosse sair hoje. Eu acho que esse foi o motivo dela ter crescido pra cima de você. E o Rodriguinho, claro que foi isso, viu, gente? Foi isso mesmo. Ela achou que você ia sair, Fernanda. A Fernanda disse o seguinte, ela falou do nada, tá achando que a gente é bicho? É meu gosto pessoal, não sou obrigada a comer comida dos outros. Quer fazer uma pauta negativa de mim? Toda a minha fala, eles querem fazer de mim um grande demônio, disse a Fernanda. A Fernanda continua falando. A mina fala da minha perna, eu falo da perna dela. Foi o Rodriguinho que falou. Não existe uma pauta dos que tem pouca elasticidade aí. Eu falei que tem que ter um grupo de travadas dos encurvados para essa pauta realmente cair para cima de mim. Agora tem um grupo dos unidos dos molinhos. Todo mundo que se sente molinho vai se sentir ofendido. Toma vergonha na cara, vai subir na esteira e vai cortar o seu açúcar, disse a Fernanda aí, tá bom? Bom, o Bin Laden, gente, tá bem preocupado agora, tá? Por quê? Porque ele achou que a Fernanda ia sair, né? E agora que a Fernanda não saiu, ele começou a pensar o que ele vai fazer e tudo mais, tá? Então o Bin Laden falou que está muito incomodado com o jeito da Giovanna também com ele, tá? E disse que porque a Giovanna namora ele e é amiga do Michel, isso pode dar uma complicada na relação dele com a Giovanna, tá? E ele disse ali pro Lucas que talvez seja interessante ele terminar o seu relacionamento com a Giovanna, porque ele não gosta do jeito da Giovanna de ficar dos dois lados ali, de ser um morde e assopra, tá? O Bin Laden então segue comentando sobre a Giovanna e diz que está muito complicada essa relação deles, que não sabe se vai terminar ou se não vai terminar, mas que precisa resolver essa situação aí, tá? O Lucas e o Bin Laden lamentam que nunca são procurados para saber se eles estão bem após as tretas. O Bin Laden diz o seguinte, eu treto com alguém, tá todo mundo ali e eu fico solto aqui. Se não for o Rodriguinho conversar comigo, eu tô ferrado. Você já percebeu isso? O Lucas, sim, eu também já percebi. E ninguém vem perguntar pra mim se eu estou bem após as brigas. Eu não vou falar o que você quer ouvir, Bin Laden, mas você sabe que ela está jogando com um grupo que odeia você, que a Giovanna está jogando com um grupo que odeia você.
É óbvio que a Giovana não vai ouvir coisas sobre você. Por mais que ela tente te defender, serão 5 pessoas contra 1. E o Bin Laden gosta de ficar com ela, mas é chato isso, essa relação. Lucas, você vai perceber a diferença de tratamento. Mas você tem que tomar mas você não pode tomar uma decisão precipitada. Vai com calma. E lembre-se, esse reality não é um reality de relacionamento. Pois é, Bin Laden não é o diferença com ex, né? Não é um reality de relacionamento. Bom, ali na área externa, a Lady e a Vanessa estavam conversando sobre a Fernanda, tá? A Vanessa disse o seguinte: o que eu tenho de empatia por ela é porque essas conversas que eu já tive com ela me fazem pensar bastante. Mas também eu não sei, tem muita coisa que a gente não vê da Fernanda, a gente vê pouquíssimo dela. Além de, é porque ela não se mostra, tá? Vanessa, ela se mostra pro Brasil, ela se mostra pra Pitel, pro grupo dela, para o Rodriguinho. O Rodriguinho é um cara sensato. Você acha que ele estaria apoiando uma pessoa que não tivesse empatia? Se ele visse que ela era uma pessoa egoísta e escrota, o Rodriguinho não estaria do lado dela. Não tem uma galerinha do mal e do bem, não existe isso, disse a Vanessa, tá? Bom, a Yasmin então chega ali na conversa e fala sobre o Bin Laden, tá? E fala que colocaria o Bin Laden no paredão, tá? E a Vanessa, né, pergunta por que colocaria, tá? E ela falou que seria o jogo dela, tá? Porque o Bin Laden botou a aliada dele no paredão, então ela quer colocar, né, no caso a Vanessa, né? Então a Yasmin quer colocar o Bin Laden no paredão porque o Bin Laden tinha votado na Vanessa aí, tá bom? A Vanessa disse inclusive que daria as pulseiras do líder, caso a Vanessa fosse líder, pra Fernanda, pra Giovana e talvez pro Davi também, beleza? Bom, seguindo aqui os últimos acontecimentos, Vanessa disse que Davi não vota mais nela por conta da relação que eles tiveram, tá? Yasmin falou assim: mas como você sabe que o Davi não vai votar? É porque a gente tá tendo uma troca, a gente tá tendo umas conversas e tal. E Yasmin falou o seguinte: olha, conversar não significa que a pessoa não vai votar em você. A Vanessa falou o seguinte: mas é nítido que ele não vai votar. Não é que ele não falou, não é que ele falou que não vai votar, mas ele deu a entender que tem outros focos na casa. Eu não sou o primeiro foco do Davi, mas daqui dos gnomos eu sei que tem 2 pessoas que não vão votar em mim, que no caso são o Rodriguinho e o Michel. Bom, o Bin Laden encontra a Giovana do pé, tá? E acaba conversando com ela sobre os sentimentos dele, tá? Ele diz o seguinte: eu ia falar que se quisesse parar de ficar, tudo bem, eu não quero ficar desconfortável, eu tava me sentindo desconfortável, sabe? Você chegou me abraçando ali, eu falei: pô, Buda, ela me quebra, não vou tomar seu tempo, é 5 minutinhos. É desconfortável pra mim e pra você essa situação que você tá. Mas o problema é que gosto de ficar com você, me sinto bem. Quando falei assim pra você, não foi por maldade. Eu não sou carente de atenção, mas me fechei porque sei que você tava com o Michel. Não quero dividir a sua atenção com ele, tá? A Giovana então comenta que o Michel e o Bin Laden estão tretados até hoje e o relacionamento do casal segue dando certo, independente dessa briga deles aí, tá bom? Na cozinha, a Fernanda quer entender por que a Yasmin e a Vanessa ainda continuam votando nela. Ela diz o seguinte: só queria saber o porquê dessa coisa, viu? Esse pessoal continua votando em mim, não precisa me convencer, mas eu quero saber o motivo. Será que ela vai falar que o motivo é por causa do coletivo, porque todo mundo votou, vai votar de novo? Bom, lá no quarto Magia, tá? A Vanessa conversa com a Yasmin. A Vanessa falou que ficou muito incomodada com a postura do Bin Laden com o Michel, tá? Ela disse que por causa da briga, né? Que o Bin Laden foi muito grosseiro, gritou muito e tal. Ela disse que ficou muito incomodada e viu o Michel, inclusive, muito acuado e tremendo e com medo, tá? E que a Vanessa não gosta desse tipo de postura do Bin Laden de ficar brigando aí, tá? Na cozinha, a Fernanda comenta sobre a possibilidade do paredão ser falso, tá? E ela falou o seguinte, basicamente, tá? Falou o seguinte: por que a Denise ia pro paredão falso? Ninguém fala mal da Denise nessa casa, ninguém fala dela nessa casa. Seria muito mais interessante eu ir pro paredão falso, porque tem 10 pessoas que votaram em mim. Eu ia ver a conversa de 10 pessoas. Ia ser mais importante eu no paredão falso do que a Denisiane. Ninguém fala dela nessa casa, disse a Fernanda aí. Fernanda então comenta que ainda tem um pingo de esperança de permanecer no jogo depois desse paredão. Ela diz o seguinte: o Rodriguinho me perguntou mais cedo o que eu achava do paredão. Eu falei que eu tava confiante, porque não é possível que uma briga com a Alane lá atrás tenha desencadeado esse ranço coletivo. O que eu fiz para 10 pessoas nessa casa. E hoje não pode mais usar o argumento porque foi voto aberto. Isso já é linchamento, disse a Fernanda aí, viu? Mas a troco do que ela disse? Se eu tava mais reclusa, a galera tá pancada, fixada ideia em mim. E a gente começa a se questionar porque fica um tanto apontando o tempo inteiro pra mim, tá? Fernanda ainda comenta que esquece saber quais foram as razões definitivas da Vanessa e da Yasmin votarem nela, porque ela não entende esse voto das duas semanas seguidas, tá? Bom, seguindo aqui nosso resumo, gente, temos mais coisas para falar e coisas muito importantes agora. Prestem atenção, gente, olha, conversa importante. Yasmin, então, gente, se irritou com a Vanessa
Porque a Vanessa fez uma troca de alguns ingredientes ali da cozinha da Xepa, tá? Basicamente, a Vanessa deu os ovos dela pro Davi, e o Davi deu as bananas, os miojos e as laranjas pra Vanessa, tá? E Yasmin não gostou. Por quê? Porque a Vanessa falou que trocaria os ovos também com a Vanessa, tá? A Yasmin falou que, eu posso trocar os ovos com você também, mas por que você não me perguntou? Olha só essa conversa e olha esse desentendimento entre a Yasmin e a Vanessa. A Vanessa falou o seguinte: o Davi me deu todos os miojos dele, todas as bananas também e as laranjas em troca dos meus ovos. Yasmin, mas porra, mas por que você deu tudo isso pra ele? Eu também poderia ter dado. A Vanessa, todas as bananas, laranjas e miojos, ou Yasmin? Yasmin, eu teria dado pra você, mas você nem me perguntou. Quando eu te dou o miojo, você dá 2 ovos só. Seus aliados são primeiro, cara. Que vacilona, cara. Eu nem sabia disso. A Vanessa, amiga, é oferta e procura. Eu queria muito as laranjas e as bananas. E eu fui lá e fiz a troca pra ele. Yasmin, quando for assim, você dá prioridade pra mim, porque eu sou a sua aliada. Eu quero o ovo. E a Vanessa, cara, o Davi me ofereceu todas as bananas e todas as laranjas. Foi oferta e procura. A Yasmin, isso é vacilo. Da próxima vez, você tem que perguntar pra mim. Você não joga comigo, cara? Disse a Yasmin aí que não gostou do que a Vanessa fez, tá? E o Bin Laden disse o seguinte, ó: se você pegar 2 ovos escondidinhos, ninguém vai saber nessa cozinha da Xepa. E o Lucas falou o seguinte: nem o Davi vai saber. E aí eu falei, eita, será que foi o Bin Laden e o Lucas que roubaram os ovos? Fique aí, porque essa conversa vai piorar aí, viu? Rodriguinho comenta como queria ter reagido quando o Davi entrou no quarto perguntando sobre o sumiço dos ovos dele. O Rodriguinho falou o seguinte: o Davi foi perguntar lá no quarto e eu ia falar, me respeita, rapaz. Fiquei tão abismado quando o Davi perguntou. Eu ia falar, ô parceiro, eu tô no VIP, tem ovo ali de sobra pra tacar na sua cara. Olha só o Rodriguinho tá mostrando a sua cara de verdade, né? Aí todo mundo riu, o Rodriguinho riu, a Yasmin riu, todo mundo riu ali. O Rodriguinho falou o seguinte: 3 ovos eu jogo na sua cara. Yasmin, tem ovos que sobram ali. Rodriguinho, que sobra? Tem umas 6 bandejas de ovo que a gente nem come, tem ovo até de sobra. Os brothers comentam sobre furtar os ovos do Davi. E o Bin Laden falou o seguinte: ô Yasmin, tá de madrugada, tá todo mundo dormindo. É hora de nós ir lá. Qualquer coisa a gente fala que foi um impostor. A Yasmin respondeu, não, Bin Laden, não, a gente não vai fazer isso não. A Vanessa falou o seguinte: não, vai dar mó BO isso aí, gente, não faz isso. Yasmin, eu não vou roubar comida do Davi, não vou fazer isso, disse a Yasmin. Já o Bin Laden disse o seguinte: eu vou roubar bonito. Do Davi eu comeria todos os ovos, disse o Bin Laden aí. Eita, será que foi o Bin Laden que roubou os ovos do Davi então? E por que a Globo não mostrou quem roubou os ovos do Davi? Hein? Fiquei na dúvida aí. Bom, a Yasmin disse o seguinte: eu vou pegar o pão do Davi. Você também deu pão pra ele? Você deu o pão pra ele, Vanessa? A Vanessa confirma que deu. A Yasmin, você deu pão pro Davi também? Ô Vanessa, caramba! Eu vou passar pros gnomos, sério, eu cansei de você. Você deu pão e ovo, o que mais eu gosto, as coisas que eu mais gosto dessa casa, eles vão pelos deles. A Vanessa, na próxima eu negocio com você, Yasmin, pode deixar. A Yasmin, agora eu tô chateado, você deu mal, viu? Por isso que o Davi tá comendo 6 pães por dia. Você deu tudo pra ele, por isso que ele tá fazendo um omelete com 5 ovos, né? E depois fica reclamando que os ovos dele sumiu, disse a Yasmin aí, tá? E o Bin Laden, esse menino é moleque, é malandro mesmo, tá? A Yasmin então foi lá ver os ovos do Davi, porque ela queria saber quantos ovos ele tinha. E ela disse o seguinte, ó, vou contar quantos ovos ele tem. Se tiver mais de 10 ovos, eu vou pegar. Ela foi lá, contou e só se deparou com 3 ovos do Davi, tá? E aí ela foi lá e deixou os ovos no lugar, tá? Mas o Bin Laden continua, ele ficou falando o seguinte, ó: pegar um ovinho agora de madrugada não vai dar nada, viu? Lucas, se tiver com fome. Yasmin, você não tem nenhum ovo? O Bin Laden, eu tenho. A Yasmin, e por que você quer pegar os ovos do Davi? Bin, pra me divertir um pouco. A Yasmin, você fala só, mas você não pega, tá? Você só tá falando por falar, disse aí a Yasmin, tá? Será que o Bin Laden vai pegar? Diga aí nos comentários o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos aí, tá? Bom, o pessoal do Puxadinho comenta sobre as reações com o resultado do paredão, tá? A Giovana disse o seguinte: gente, vocês tinham que ver a cara da Yasmin quando a Anny saiu. Michel, ela ficou assustada, né? A Lady também, eu gosto muito da Lady, mas eu tenho certeza que ela só cresceu pra cima da Fernanda porque a Lady achava que a Fernanda já era cachorro morto na casa, ou seja, já estava eliminada aí, tá? Bom, a Fernanda então acaba conversando com a Pitel, falou que ela precisa de terapia porque ela não é uma pessoa muito alegre e que ela precisa rever isso na vida dela.
Bom, a Vanessa e a Yasmin continuam conversando sobre a Denisiane. A Yasmin diz o seguinte: você acha que a Denisiane vai voltar no paredão? A Vanessa: se tiver um paredão falso, pode ser, né? Ele vai ter que acontecer entre agora e mais 5 semanas, tá? Esse paredão falso acontece normalmente no top 10 da casa. E nós estamos entre 16 pessoas. O paredão falso tem que acontecer entre agora e os próximos paredões aí. Quando falo que pode ser qualquer um, pode ser qualquer um. O Buda falou que teve uma edição que não teve. Eu não lembro qual foi, mas pra mim nas últimas edições todas tiveram um paredão falso. A Yasmin conta que se chocou com o resultado do paredão, que ela não esperava a eliminação da Denisiane, tá? Ela diz o seguinte: te juro, eu achei que o Tadeu ia falar do Matheus, que o Matheus ia sair. Mas o Matheus é muito querido. A Yasmin falou o seguinte: ele é muito, mas achei que ele fosse falar que o Matheus queria sair, tá? Do meio pro final eu comecei a achar que era ele que ia sair. Bom, elas continuam conversando aí durante a madrugada, tá? Mas depois já vão se recolher pra dormir, tá bom? O Rodriguinho e o Lucas e o Bin Laden ficaram conversando uma boa parte da madrugada aí, tá? O Rodriguinho comentou que Isabelle teria sido eliminada no paredão com Matheus e Denisiane. Nossa, mas que conversa doida. E olha só, ele achou que a Isabelle ia sair no paredão de Matheus e Denisiane. Nem a Fernanda saiu. O Bin Laden falou assim, o Bin Laden disse o seguinte: a Cunhã foi em 3 paredões seguidos, pegando de reta e voltou. O Rodrigo disse o seguinte: se a Cunhã vai nesse paredão com a Denisiane e com o Matheus, ela ia vazar gostoso. O paredão dela não foi forte, eu acho, tá? E o Bin Laden, como ele falou, dá pra medir quem é forte ou fraco aqui dentro? Rodrigo, e não dá pra achar que ela é forte porque voltou de 3 paredões. A Isabelle não dá pra gente falar que ela é forte. Isso aí eu acho que é porque todo mundo tá falando que o Davi agora é forte. Não é porque ele voltou de vários paredões que ele é forte, não, tá? O Rodrigo então comenta que considera Matheus uma bunda de chuchu. Imagina que imagina que ele vai se juntar com o Davi agora, depois que a Denisiane foi eliminada, tá bom? Bom, o pessoal decidiu dormir aí, ó, toda a casa começou a dormir e a gente está encerrando o nosso resumo de hoje, tá bom? Muito obrigado aí por ter acompanhado. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. E eu quero a sua opinião sincera sobre roubar os ovos do Davi. Você acha justo isso? Diga nos comentários, por favor. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.